Paz do Senhor, povo de Deus, por aqui tô limpinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estamos dando continuidade à nossa gravação de vídeo da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical. Já chegamos na lição de número 12, ou seja, estamos nos caminhando ao final desse trimestre que foi de grande aprendizado. Como vencer as batalhas e triunfar sobre as adversidades da vida. Esse foi um trimestre de aprendizado com homens da Bíblia, com mulheres da Bíblia que venceram em meio a batalhas, em meio à adversidade, em meio às lutas do dia a dia. E eles foram vencedores. E se eles foram vencedores, está escrito nas Escrituras, nós também podemos nos tornar mais do que vencedores. Chegamos na lição 12. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios da provação na vida de um discípulo de Cristo. Aí você pergunta, há algum benefício em passar por adversidade, em passar por luta, em passar por tanto empecilhos? Há algum aprendizado? Há algo de bom? Há algo de útil nessas lutas que nós enfrentamos nessa jornada da vida? Sim, há benefícios, como diz aqui, benefícios na provação da vida dos discípulos de Cristo. Se você é discípulo dele, fique sabendo que todas as lutas que você passou têm um benefício. É o que nós vamos aprender hoje. Eu te convido para ficar comigo, tomar posse da sua Bíblia, do seu material, para você fazer o rascunho, porque hoje nós vamos aprender que benefício podemos tirar de todas as lutas que enfrentamos na jornada de nossa vida. Vem comigo. Meus queridos irmãos, já começo agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade de poder ministrar mais essa aula e deixar aí gravada no canal no YouTube. Agradeço a você que se inscreveu nesse canal durante essa jornada e que se inscreveu, curtiu, compartilhou, comentou, mandou na lista de transmissão no WhatsApp ou no grupo da família. Que Deus continue abençoando você e que você venha fazer cada vez mais uso desse canal para aprendizado da palavra de Deus na tua vida. Você que não é inscrito, você pode se inscrever e acompanhar todas as aulas, que nosso intuito é ensinar as pessoas a aprender com a palavra de Deus através de escolas bíblicas dominical, que aqui nós tratamos da editora Betel Dominical, que a cada 3 meses publica uma nova revista para que a gente venha aprendendo. Lembra você que não é inscrito ao nosso canal? Se inscreva, pois o Bispo Samuel, que é o diretor, que é o coordenador de todo esse material, já publicou o próximo tema do nosso trimestre que vai vir, o último trimestre de 2021. Vamos falar sobre a carta que Paulo escreveu à igreja de Efésios e ali aprender cada lição, cada doutrina, cada ensinamento da salvação à volta de Cristo. Então o próximo trimestre será sobre a carta de Efésios. A carta de Efésios é pequena, apenas 6 capítulos, mas de grande valia. Então eu te peço, se inscreve nesse canal para acompanhar todo esse ensinamento. O nosso intuito é levar a palavra de Deus a mais pessoas possíveis. Vamos para a nossa lição, feitos os nossos agradecimentos, nós vamos ler o nosso texto de referência. O nosso texto de referência, hoje ele se encontra na carta de 1 Pedro, capítulo 1, o versículo de número 7, que nos diz da seguinte maneira: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aqui Pedro está dizendo que a nossa fé, ela é muito mais preciosa do que o ouro que passa pelo fogo. Mas ele faz essa menção: se o ouro passa pelo fogo para se montar uma joia, ou até mesmo para tirar suas impurezas, para extrair o ouro da rocha, impregnada na rocha, vai em altas temperaturas, esquenta ao ponto de tirar esse ouro da rocha e ali tirar as pepitas, tirar as impurezas. Ele está dizendo, muito mais é a nossa fé. Então, quando nós passamos pelas lutas, é o fogo refinando a nossa fé. É o fogo
tirando as impurezas daquilo que nos afastava de Deus ou nos deixava com dúvida com relação a Deus. Mas o fogo da provação na nossa fé vai nos lapidando, tirando as impurezas e nos montando uma joia preciosa ao Senhor. A nossa verdade aplicada diz assim: as provações da vida têm como finalidade produzir um caráter refinado e uma vida de comunhão com Deus. Então é só passando por essas provas que nos aproximamos de Deus. As impurezas, os empecilhos, as distrações vai ficando para trás e a gente vai tendo cada vez mais intimidade com Deus. É esse refino que as provações nos proporcionam. Por isso que o título de hoje é Os Benefícios da Provação na Vida do Discípulo de Cristo. Vamos nos aperfeiçoando, vamos nos tornando cada vez mais puro na presença do nosso Deus. Agora vamos para o nosso texto de referência. Hoje o texto de referência está na carta de Tiago, porém está no capítulo 1 e no capítulo 5. No capítulo 1, vamos ler Tiago, capítulo 1, o versículo de número 12. Se você não tem a Bíblia em mão, não tem a revista, na descrição desse vídeo eu deixo sempre a leitura em classe, o nosso textual, o texto de referência, os tópicos, eu deixo tudo ali bem descrito, que é para você poder acompanhar, para você ter um maior aproveitamento nessa lição. Começando pelo livro de Tiago, capítulo de número 1, o versículo de número 12, que diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago 5, o versículo de número 8. Sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Agora Tiago 10, 5, versículo 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. É aqui nesse texto, a partir do versículo 11, que nós vamos falar sobre esse personagem que passou por tantas aflições e mesmo assim não foi desamparado por Deus. Deus cuidou dele, Deus mostrou que estava com ele e mostrou que ele poderia ser aquele passado pelo fogo, sendo refinado cada vez mais próximo de Deus. O personagem é Jó. Eu creio que Jó deve ser um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, do Antigo Testamento, porque Jó traz um ensinamento que poucos homens na terra podem dizer que consegue passar pelo que o Jó, o patriarca Jó, passou e conseguiu vencer. Mas tudo isso porque Deus conhecia Jó. Será que Deus pode dizer que conhece você? Será que Deus pode dizer que conhece a mim, ao ponto de deixarmos passar por provações, sabendo que nós não vamos negá-lo, vamos nos manter firmes e fiéis a Ele? É a lição de hoje. É sobre a vida de Jó e como podemos aplicar na nossa vida, na caminhada com Jesus Cristo. A nossa introdução vai nos dizer assim: as provações pelas quais Jó passou são fonte de aprendizado para os cristãos de hoje. Precisamos aprender e ser paciente em meio ao sofrimento e a perseverar. Tiago 5,11, que acabamos de ler no nosso texto de referência. Viste qual foi a paciência de Jó? E que no fim Deus o restituiu. Então é que nós possamos aprender. No nosso ponto 1 vai falar de Jó, um homem aprovado por Deus. Eu gosto desse título que o bispo Samuel coloca, porque não é Jó aprovado pelos homens, não é Jó aprovado pelos
pelos seus amigos, familiares, filhos, mulher. Não, é Jó, um homem aprovado por Deus. Foi Deus que aprovou Jó. O bispo Samuel continua colocando aqui na nossa revista. As provações têm sempre a finalidade de aperfeiçoar a nossa fé. Jó é um exemplo de perseverança e fé em meio às provações. Sua vida é um modelo para todos aqueles que vivem momentos difíceis e de grandes provações. Se você não conhece a Bíblia, se você não é familiarizado com as Escrituras, aí mesmo, se você não tiver um exemplar da Bíblia, Google, você pode ver a Bíblia online. E aí você pode ver a história de Jó. Que história sensacional! Jó foi um daqueles homens que a gente tem que olhar para ele, como disse o bispo Samuel, e usar a vida dele como exemplo. Porque se Jó suportou, eu e você podemos suportar. E mais ainda, Jó não tinha Jesus dizendo, eu venci o mundo. Então Jesus dizendo, entre linhas, se espere em mim, se eu venci, vocês são capazes de vencer. E sem falar que nos nossos dias, nós temos uma vantagem a mais do que Jó. Qual é a vantagem? Que Jó não tinha o Espírito Santo que intercedia por ele, que o consolava, que estava caminhando. E hoje nós temos o Espírito Santo deixado por Jesus para nos ajudar nas nossas aflições. Então, se Jó venceu sem ajuda direta do Espírito Santo, imagina agora, nós que temos o Espírito Santo habitando em nós, deixado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos ser muito mais do que vencedores. No nosso ponto 1.1 diz assim, Jó, um homem rico, temente e adorador. Aqui o bispo Samuel coloca 3 características de Jó. Fala que Jó é rico, temente e adorador. Tinha riqueza, temia e adorava. Então a gente já começa a aprender sobre Jó aqui, falando de algumas coisas que Jó tinha em sua vida. Fazia uso de sua vida. Vamos ver aqui. A Bíblia descreve o patriarca Jó como o homem mais rico do Oriente. Isso é Jó, capítulo 1, versículo de número 3, que nos diz bem assim. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 15.000 juntas de boi e 500 jumentas. E era também muitíssimos os servos ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então aqui mostra que Jó era um homem rico. Que riqueza não afasta o homem de Deus, se ele tiver temor e adoração, que é os pontos que vamos demonstrar. Mas Jó era riquíssimo. Jó tinha propriedades, Jó tinha servos, Jó tinha gado, Jó era riquíssimo, maior do Oriente, como fala o próprio livro de Jó, capítulo 1, o versículo de número 3. O que mais nos chama a atenção não é a sua riqueza, e sim a sua devoção a Deus. Jó oferecia sacrifício antecipados a Deus, para que, se porventura seus filhos tivessem pecado, eles os perdoassem. Jó nos ensina que a maior riqueza que um homem pode ter é a presença de Deus em sua vida. Jó é um homem ímpar na Bíblia, porque ele oferecia sacrifício à vida dos seus filhos, dizendo, se caso meus filhos tenham pecado, eu ofereço a ti, Senhor. Se caso eu tenha pecado, Jó não esperava pecar, ou o pecado dos seus filhos, ou o pecado dos seus familiares para oferecer sacrifício. Ele oferecia sacrifício antes. Então aqui a gente entra sobre a riqueza, temente a Deus e adorar. Porque só quem adora a Deus é quem teme Ele. Então todos aqueles que temem a Deus podem adorá-lo. E Jó fazia isso. Ele fazia sacrifício pela vida dos seus filhos, pela sua vida, pela vida das suas mulheres, dos seus familiares.
Jó era esse homem temente a Deus e adorava a Deus. O bispo Samuel continua colocando que Jó também desviava-se do mal. Hoje é muito comum a gente parar e dizer como se portar diante da sociedade, se portar diante de tantas provações, adversidades, tentações, seja em dinheiro, seja em poder, seja em ego, status, seja no sexo, homens ou mulheres. Como pode? Só existe um remédio para mim e para a tua vida, que é o que diz Jó, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Então só existe uma possibilidade para que nós possamos nos manter firmes na presença de Deus: se desviar do mal. O que é se desviar do mal? É que eu e você sabemos, muitas vezes sabemos e temos a plena consciência que tal coisa é má, mas a gente prefere ficar junto daquela maldade, daquele caminho mau, daquela pessoa má. E Jó, não, ele preferia se desviar do mal em todos os aspectos. Não sei o que te atrai, não sei o que o inimigo, Satanás, ele investe em sua vida. Mas você sabe, eu sei o que ele investe na minha. E esse caminho, esse mal que às vezes eu penso, eu finjo que não sei, mas tenho a certeza que sei, eu tenho que me desviar dele. Para quê? Para que eu não venha cair. Então Jó era desses homens, ou Jó era este homem que se desviava. Se ali tinha uma conversa que não agradava, Jó não cortava o caminho. Se ali tinha algo ilícito sendo feito, Jó não ia para aquele lugar. Jó recusava-se a estar em lugares que não fosse de temor e adoração a Deus. Ele se desviava do mal. Então que eu e você possamos nos desviar dos maus que aparecem na nossa vida. E eu não estou falando do mal da pessoa má. Eu estou falando de oportunidades que parecem boas, mas não são. São oportunidades más que vai nos levar à ruína, a nos afastar de Deus. Capítulo 1, versículo 1, dizendo que ele se desviava do mal. Então que eu e você possamos perceber, estar atento e nos desviar de todo o mal. No ponto 1.2 fala, Jó, um homem íntegro. Jó é descrito nas Escrituras como um pai de família responsável e homem de caráter elevado. O próprio Deus afirma suas qualidades: homem sincero, reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Será que Deus poderia testemunhar acerca de nossa vida? É uma pergunta. Porque quem disse que Jó era um homem sincero, reto e temente e se desviava do mal foi o próprio Deus. Será que Deus pode dizer de mim e de você quem nós somos para os nossos adversários? Sabe ali, o Tony é reto, sincero, temente e ainda se desvia do mal? Será que ele pode dizer isso de você? Que você é sincero, que você é reto, que você é temente a Deus e que você se desvia do mal? É isso que nós precisamos ouvir do nosso Deus. É Deus testemunhando de nós aqui na terra, num mundo tão pecaminoso, num mundo tão afrontoso, num mundo que muitas vezes de uma beleza exterior para nos seduzir, e Deus dizendo, pode dar a proposta que for, porque Ele é sincero, Ele é reto, Ele é temente, Ele me serve e Ele ainda se desvia do mal. É isso que nós precisamos ouvir do nosso Deus. Deus conhecia Jó, sabia o que fazia
e sua estrutura ao ponto de permitir que Satanás o provasse. Deus é o conhecedor das nossas estruturas, como disse o bispo Samuel, e permitiu que o adversário o provasse para mostrar para Satanás quem era Jó. Satanás conhecia Jó externamente, a riqueza que Jó possuía, mas Satanás não conhecia Jó internamente, porque internamente só quem me conhece e só quem conhece você é Deus. Só Deus nos conhece. Então, quando Deus nos permite passar por qualquer provação, qualquer tentação, é que Satanás vê o externo, mas o nosso Deus, ele vê o interno. Então ele sabe até onde nós aguentaremos passar por qualquer provação. E Deus permite que Satanás prove Jó, porque Deus conhecia quem era Jó. Deus confirmou 2 vezes a integridade de Jó. Jó capítulo 1, versículo 8, depois Jó 3, depois Jó 2, versículo 3. Deus dando testemunho de Jó, dizendo quem Jó era. E que Deus possa testemunhar de mim e de você diante dos nossos adversários. O bispo Samuel continua colocando: Jó mantinha sua integridade diante dos ataques de Satanás, das acusações dos seus amigos e do silêncio de Deus. Jó era um homem como qualquer outro. Não era um indivíduo sem pecados. Quando a Bíblia o descreve como íntegro e reto, significa que o seu caráter era maduro, pleno, a sua conduta reta. Não era que Jó não tinha pecados. Lembre que no começo eu falei que Jó oferecia sacrifício pelos seus pecados, pelo pecado dos seus filhos, e se houvesse cometido pecado. Jó era consciente que era pecador. Só que Jó tinha um caráter maduro de reconhecer quem ele era. Porque muitas vezes as pessoas pecam e não pedem perdão. Então, há pessoas que estão com as suas mentes cauterizadas, elas não são retas nem sinceras. O seu caráter é um caráter duvidoso, porque ela não reconhece o seu erro. E Jó não. Jó reconhecia. Por isso que a Bíblia fala que ele tinha um caráter íntegro e reto, porque ele reconhecia suas falhas e fazia de tudo para não cometê-las, mesmo cometendo, mas lutava para não cometer erros. Então esse era o caráter de Jó, e esse é que tem que ser o nosso caráter. Mesmo errando, reconhecemos que erramos e lutemos para que não venhamos cometer mais erros. No 3.1, Jó, o homem depurado pelo fogo, ou seja, o fogo tratou de Jó. Aqui, a provação tratou de Jó. Jó suportou os ataques de Satanás, as palavras acusadoras de seus amigos, as fortes declarações de sua esposa. Jó perdeu a saúde, porém, mesmo não compreendendo, continuou crendo em Deus e na sua esperança de que um dia ele se revelaria para ajudá-lo. Eu gosto muito desse texto do livro de Jó, Jó capítulo de número 19, o versículo de número 25 a 26. Mas o 25, Jó faz uma declaração muito linda. Mesmo passando por todas essas adversidades, Jó declara: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó, ele não entendia o que ele estava passando, mas ele sabia que por fim o seu Redentor, Deus, se levantaria na terra. Dando continuidade à nossa leitura. Andar em sinceridade diante de Deus é ter a certeza que viveremos em nossas vidas momentos e circunstâncias inesperadas, que certamente não gostaríamos. No entanto, devemos acreditar, ainda que tudo pareça caminhar na contramão, no fim tudo dará certo, porque caminhamos com Deus. Para concluir o nosso ponto 1,
que nós estamos falando sobre Jó, um homem aprovado por Deus, o bispo Samuel fez uma pequena conclusão. As provações têm sempre a finalidade de aperfeiçoar a nossa fé. Jó é um exemplo de perseverança e fé em meio às provações. Sua vida é um modelo para todos aqueles que vivem momentos difíceis e de grandes provações. Aí você talvez esteja dizendo assim: Antônio, eu não conheço a história de Jó. Então deixa eu contar um pouquinho a história de Jó. Eu quis apresentar o primeiro ponto para depois a gente entrar na história de Jó, porque se você está no canal de Bíblia para o Cotidiano, uma escola de Bíblica Dominical, eu entendo que você conhece um pouco a história de Jó, mas esse canal ele pode alcançar, esse vídeo pode alcançar outras pessoas que talvez não saibam quem era Jó, quem foi Jó. Então há uma responsabilidade nossa do canal de apresentar quem era Jó, mesmo que resumidamente. Jó era um homem muito rico no Oriente, como já lemos em Jó capítulo 1. Além de Jó ser muito rico, ele tinha 10 filhos. E esses 10 filhos, Jó oferecia sacrifício continuamente pela vida dos seus filhos. 7 homens e 3 mulheres. E diz o texto que esses filhos se reuniam para festas, porque Jó, sendo muito rico, seus filhos tinham condições de produzir festa. E cada festa era na casa de um irmão, uma família unida. Só que houve um momento que Satanás se apresentou perante Deus, querendo acusar Jó. E Deus disse para ele, como já lemos: tem visto tu, meu servo Jó, homem íntegro, reto, sincero, temente a Deus, se desvia do mal. Aí o Satanás, que é o acusador, diz para Deus que Jó só adora a Deus porque Jó é muito rico, porque Jó tem uma família bem-sucedida, com 10 filhos. Jó tem uma esposa que está ao seu lado. Jó tem amigos que o cerquem. Ou seja, Jó só adorava a Deus pelo que ele tinha. Aí Deus diz para ele: não, Jó não me adora pelos bens que ele tem, pela riqueza que ele tem, pelos filhos que ele tem, pelos amigos que ele tem. Ele me adora porque ele é temente a mim. Ele é sincero, ele é reto a mim. E Satanás quer provar para Deus que Jó não era fiel. Então Deus dá testemunho de Jó, dizendo: eu permito que você toque nos bens de Jó, toque na família de Jó, toque até na saúde de Jó. Você só não pode, você não tem poder para tirar a vida de Jó, porque a vida de Jó pertence a mim, no caso a Deus. E diz o texto que em uma só noite houve algo extraordinário. Os bens de Jó foram roubados. Seus gados, suas ovelhas, seus camelos foram tudo roubados. Não o bastante, mas de uma forma extraordinária, os 10 filhos de Jó morrem de uma só vez. E não o bastante, chegaram para Jó dizer: os seus gados foram roubados, seus servos foram levados cativo, e os seus filhos 10 estão mortos, tudo de uma só vez. E não bastante, Jó vai dormir com essa dor e se acorda leproso. Eu não sei o quanto você conhece da lepra, mas a lepra é uma doença tão terrível que as suas extremidades começam a cair, começando pelos dedos, orelhas, nariz, dedos dos pés, da mão, começa a cair e o cheiro era insuportável. Restou para Jó apenas a companhia de um pedaço de telha para se coçar, ao ponto de que a pobreza chegou de uma maneira avassaladora. Acabou a riqueza de Jó, mas Jó se manteve fiel a Deus. Jó perdeu seus 10 filhos, acabou a família de Jó. Os amigos diziam que tudo isso que estava acontecendo com Jó era porque Jó estava em pecado e tinha que pedir perdão, tinha que se arrepender, tinha que voltar aos pés de Deus, porque ele estava nessa desgraça
física, moral, financeira, porque Deus estava pesando a mão contra ele. Então, se restou sua esposa de algo muito dolorido para Jó. Jó, abandona esse teu Deus e morre. E Jó, sábio como era, diz algo: mulher, você está falando como você fosse uma louca. Jó não chamou a mulher dele de louca. Diz que a atitude dela era uma atitude de loucura, mas que entendia pelo que ela tinha e que agora ela já havia perdido. Então essa é a história de Jó, um homem tão rico e de um dia para a noite perdeu tudo. Então se você não conhece essa história, se não conhece a história de Jó, essa é a história do patriarca Jó. E perdendo tudo isso, só lhe restou, ou restou tudo, que foi Deus. A sua fé firme em Deus se manteve. Jó se manteve fiel a Deus, mesmo diante de todas essas catástrofes em sua vida. Essa é a história de Jó. E agora nós vamos para o ponto de número 2. Ponto 2. Os ataques de Satanás sobre a vida de Jó. Agora veja os ataques de Satanás. Os ataques contra a vida de Jó não foram aleatórios. Eles tinham alvos bem específicos. Estas 3 áreas da vida de Jó atingidas pelo inimigo são bastante sensíveis à vida do ser humano. Quais são os ataques que são sensíveis na vida de todo homem, na minha? Ele ataca primeiro, Satanás, as finanças, dinheiro. Ele ataca, segundo, a família. Ele ataca, terceiro, a saúde. O homem sem saúde, não adianta ter família e não adianta ter dinheiro, porque o dinheiro não compra a sua saúde. E a sua família não restitui a sua saúde. Você ter família e ter finanças, não ter saúde, você não vai poder usufruir de sua família e nem usar o dinheiro a seu favor, porque você já não tem saúde. E você, financeiramente, abala a família estruturalmente, e se você não tiver a base financeira, você depender 100% do governo, como muitos de nós dependemos, a sua saúde fica precária. Então veja que é um conjunto, tem que andar junto, gente. Tem que andar junto. Finanças, você ter recursos, porque o médico, você pode passar no médico, o médico dizer para você, ó, o médico do SUS, você tem um problema de saúde, porém, tá aqui a receita, você vai ter que comprar o remédio. Aí você chega na farmácia popular, do OBS, que você participa aí, do seu bairro, e não tem um remédio, aí você vai comprar. Então, não adiantou você ter um médico, se você não tem recursos financeiros para comprar o remédio. Você entende como que Satanás ele investe no financeiro para atingir famílias? E sem família, você é o quê? Você não tem os seus filhos, você está numa cama, não tem quem cuide de você. Não tem quem vá cuidar, quem vai te tirar da cama, te levar uma comida, porque você não tem familiar. E a saúde, então veja que Satanás sabia como atingir o ser humano. Sabia que Jó, se não caísse pelo financeiro, pela família, cairia pela saúde. Porque a gente pode até não ter dinheiro, a gente pode até ter conflitos com a família, mas sem saúde, o ser humano não é nada. E nós sabemos, nós podemos contar a história daqui a 20 anos, se Jesus não voltar, que nós passamos pelo Covid. E nós sabemos o quão difícil é não ter saúde. Se tem um povo que viveu sabendo como é difícil não ter saúde, somos nós, do ano de 2020 e 2021. E Satanás investiu no financeiro, na família e na saúde. Então a gente vai falar esse ponto 2, os 3 pontos que Satanás investiu. O ponto 2 ele vai falar sobre o ataque nas finanças. Olha só, Jó era um homem muito rico, de vida equilibrada e de coração generosamente abençoador. Os ataques de Satanás
foi muito além das acusações que Jó era fiel porque Deus o abençoava. O ataque também visava impedir as boas obras que Jó realizava na vida de pessoas. Ele compartilhava com os outros aquilo que Deus lhe dava. E uma vez sem nada, não somente ele perdia, mas sim todos aqueles a quem dependia dele. Então veja, em Jó 29, versículo 11, Jó 29, versículo 11, vai nos dizer que Jó, ele era uma pessoa que ajudava os pobres, ajudava aqueles menos favorecidos. Olha aqui, ó, dos necessitados era pai, as causas de quem eu não tinha conhecimento, inquiriria com diligência. Ou seja, todos aqueles que passavam necessidade, que Jó sabia que estava passando por necessidade, Jó trazia para perto, dava ajuda e ainda procurava se tinha alguém precisando. Ele não só ajudava as pessoas que vinham até ele. Diz o texto de Jó 29:16 que ele procurava saber se tinha alguém necessitado. Então, quando Satanás investe nas finanças de Jó, ele só não prejudicou Jó. Além de prejudicar Jó, ele prejudicou todos aqueles do qual recebia ajuda de Jó. Então veja como Satanás é maléfico para destruir as vidas. Porque o alvo não era só Jó. Eu destruo Jó, um homem. Mas só que Jó ajudava muita gente. Então muita gente padeceu pela necessidade de que Jó não tinha como ajudar. Investiu nas finanças. Olha que terrível. E também, já que ele investiu nas finanças, Jó perdeu tudo, mas não deixou de adorar a Deus, agora ele vai investir em quem? Na família. Esse é o ponto 2.2, o ataque sobre a família. Em apenas um dia, Jó recebeu a notícia da morte de 10 filhos ao mesmo tempo. Lembra que falei lá atrás? No mesmo dia, ele perde as suas finanças e agora perde os seus filhos. Uma das áreas que Satanás mais tem atacado nos dias de hoje é a área familiar. Precisamos ter em mente que uma família desestruturada é um canteiro onde Satanás pode semear livremente suas ideias malignas. Então veja você, em uma só noite você perdeu os seus 10 filhos, acabou sua descendência, não tem mais descendente, acabou. Você não tem mais quem te ajude, você já não tem mais dinheiro. Te resta a família para caminhar. E agora você já não tem. Foi Jó, Satanás disse, agora, já que eu destruí as finanças, ele continua adorando, eu vou destruir a família e que ele vai abandonar esse Deus. E ele não abandonou. Não abandonou. Ao ponto que a sua esposa fica louca. Tem momentos de loucura, a esposa de Jó, pelo fato de ter perdido seus 10 filhos. Uma dor demais para uma mãe. Não que Jó não estivesse sofrendo, mas Jó tinha plena confiança em Deus. Agora o outro ataque, na saúde. Ele atacou Jó externamente. Quando eu falo externamente, finanças que você conquista, família que você vai adquirindo ao longo da jornada, mas a saúde. A nossa saúde é dada por Deus, é algo interno. Mesmo que as chagas de Jó fossem externas, mas era por causa do interno, da sua saúde, que não estava bem. E aí Satanás vem atacar agora a saúde de Jó. Jó passou por diversas provações, sem saber de nada. O que ele sabia é que um dia fora um modelo de saúde e força, um homem próspero e íntegro. Ele tinha uma casa cheia de filhos, relacionamentos agradáveis e sadios, um bom currículo de amigos, empregados à sua disposição e de repente perdeu tudo em poucas horas. Em vez de reagir
com ira e desespero, ele perseverou heroicamente. Desde essa época, Jó é conhecido como um exemplo de perseverança em Deus. Uau! Que homem! Que exemplo! Que aprendizado Jó deixa para as nossas vidas, para os nossos dias. O bispo Samuel faz uma pequena conclusão. Os ataques contra a vida de Jó não foram aleatórios. Ele tinha alvos bem específicos. Estas 3 áreas da vida de Jó, atingida pelo inimigo, são bastante sensíveis na vida do ser humano. Finanças, famílias e saúde. E Jó não desistiu. Chegamos no nosso ponto 3, pedindo a você que tem visto esse canal e esse canal tem proporcionado algo grandioso em sua vida no aprendizado das Escrituras, no dia a dia. Compartilha nas suas redes sociais, aí no WhatsApp para os seus familiares, para aquelas pessoas que precisam continuar firmes na presença de Deus, mesmo em meio a tanta diversidade. E você que não é inscrito, se inscreve no canal, fortalece para que o YouTube entenda e mande esse vídeo para mais pessoas. Chegamos no nosso ponto 3, lições para a vida do discípulo de Cristo. São muitas, preciosas e adequadamente aplicáveis ao povo de Deus. Hoje, as lições que podem ser extraídas do relato acerca de Jó, sua integridade, sofrimento e sua vida após o Senhor virar o seu cativeiro. Muitas pessoas gostam de música de Jó, sobre virar cativeiro, que Deus virou o cativeiro, mas a pergunta é, quantos de nós conseguiríamos enfrentar o que Jó enfrentou para poder depois a gente dizer que Deus vai virar o nosso cativeiro? Será que temos disposição para perder tudo que a gente tem financeiramente? Perder nossa família não é perder a mulher ir embora, os filhos ir embora, é morrer, perder, sobrar só a esposa de Jó ficou com ele, né? Os filhos e a saúde, que Jó não tinha mais. Saúde ao ponto que Jó cheirava mal, as pessoas não tinham mais a proximidade. Os amigos se aproximavam de Jó, tampando o nariz, porque Jó estava cheirando mal, um morto-vivo, podridão. E aí? Então, às vezes as pessoas falam, Deus virou o cativeiro de Jó, vai virar o seu. E diz, Deus pode, continua sendo, Ele é ontem, Ele é hoje e Ele é eternamente. Mas cuidado, porque Jó é uma história que poucos conseguem suportar. Então possamos pedir misericórdia para que não aconteça. E que se vir acontecer, nós possamos aprender como Jó e dizer, vamos aplicar. E lembrar que um dia um homem passou por tudo isso e venceu. E se o homem passou por tudo isso e venceu, nós podemos vencer. Mas acreditando que sem a ajuda do Espírito Santo será impossível. Sem a mão de Jesus sobre a nossa vida será impossível. Sem o cuidar de Deus em nossa vida será impossível. O nosso 3.1 vai falar crescer no conhecimento de Deus. A primeira lição a ser destacada é a aplicação do conhecimento acerca de Deus, expressa nas palavras de Jó. Aí a gente tem que ir para a Bíblia e entender como que Jó conseguiu ser vitorioso, passar por todas essas tragédias e ser um campeão, e ser um vencedor. Jó 42, versículo de número 2. Bem sei eu que tudo podes, olha só, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Jó sabia disso. Do mesmo jeito que Deus diz, tem visto meu servo Jó, Deus deu declaração de Jó. Jó diz em Jó 42, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Aí vamos para o 5, que diz assim,
com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Para você que não é cristão, que não conhece as Sagradas Escrituras, ou até mesmo você que conhece e que nunca se atentou, o que Jó está dizendo? Antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Eu escutava Deus. Eu escutava dizendo quem era Deus. Eu escutava dos feitos de Deus. Mas agora eu não escuto mais o que falam de Deus. Eu agora vejo o que faz Deus. É o que Jó está dizendo. Antes meus ouvidos ouviam, agora os meus olhos veem. Porque Jó aqui no 42, Jó 42 aqui da Bíblia, já está sendo restituído. Então ele está dizendo, antes eu vi que Deus podia fazer, agora os meus olhos veem que Deus pode fazer. Olha, a primeira lição, crescer no conhecimento de Deus. Os seus ouvidos podem estar cheios da grandeza de Deus, mas Deus com certeza quer que os seus olhos sejam cheios da grandeza de Deus. O bispo Samuel coloca aqui algo bem legal, olha só, ou seja, não apenas conhecimento, mas experiência, não apenas experiências, mas relacionamento. Então a primeira lição para a vida do cristão é não apenas conhecimento. Eu conheço Deus, mas experiência, eu tenho experiência, mas em relacionamento. Jó teve relacionamento com Deus. Então seus ouvidos deixaram de ouvir e os seus olhos passaram a ver. Então que os nossos ouvidos continuem ouvindo, mas que a prioridade seja ver as grandezas do nosso Deus. Não importa o que Deus permita que aconteça em nossa vida, sempre existe seu depois. É que quando isso acontece, Ele faz com que tudo o resto valha a pena. Portanto, devemos sempre ter paciência, ou ser paciente, como foi Jó. Porque no final a gente vai dizer, valeu a pena confiar, ter relacionamento com Deus. O nosso 3.2, uma profunda consciência de si mesmo. O texto sagrado registra as palavras de Jó após passar por toda aquela experiência. Por isso, me abomino. Foi também a percepção do profeta Isaías quando viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Assim expressou, ai de mim que vou perecer. Jó 42, o verso de número 6, ele vai dizer, por isso me abomino e me arrependo do pó e da cinza. Jó, vendo tudo aquilo lá, reconheceu que ele não era nada e que Deus era tudo. A sua riqueza não era nada, a sua família não era nada, os seus amigos não era nada, ele não era nada, mas que Deus era tudo, que é o que diz o profeta Isaías, ai de mim que vou perecer, porque eu tenho visto o Senhor em um alto e sublime trono. Então o outro é reconhecer quem nós somos, reconhecendo quem Deus é. Porque se eu não reconhecer a pequenez que eu sou, pó, cinza, vento, brisa, nada, eu nunca vou reconhecer a grandeza do meu Deus, do nosso Deus. Então Jó reconhece, é reconhecer quem ele era. Ele não era nada e Deus era tudo. No nosso ponto 3.3, lidando com os seus acusadores. Aqui é para nós meditarmos, porque os acusadores irão aparecer. Os acusadores irão se pronunciar. Mas a pergunta é, como vamos lidar com os acusadores? Como vamos lidar, principalmente, eu abro aqui um tempo olhando para você, porque Jó, a gente pode pensar assim, os amigos de Jó ainda estavam dizendo assim, você está passando, você está em pecado.
Eu digo assim, ainda está bem. Você fala, Tony, como pode? Porque veja bem, hoje as pessoas diriam mais o quê? Onde está o teu Deus? Você não é crente? Por que seu filho morreu? Você não é crente? Por que você perdeu sua casa, seu carro, você não tem emprego? Você não é crente? Por que você está doente? Você disse que é crente. Os amigos de Jó não. Jó tinha uma pequena vantagem sobre nós hoje. Porque os amigos de Jó estavam apontando, dizendo, você está em pecado. Arrependa, Jó, do seu caminho. Volte a Deus. Só que Jó não tinha nada de pecado contra Deus. Mas os amigos dele estavam acusando, dizendo que o problema de Jó é porque ele deixou Deus, ou ele estava contra Deus. Só que nos nossos dias, não. A acusação é afrontando. Cadê Deus em sua vida? Porque você perdeu o emprego, porque você perdeu a saúde, porque você perdeu os seus filhos. Cadê esse Deus que você disse que é tão bom? E aí nós temos que aprender a lidar com os acusadores. O maior acusador é Satanás, o adversário de nossas almas, mas ele manda os seus adeptos, os seus secretários, aqueles que trabalham a favor dele, para perturbar aqueles que servem a Deus. Vamos para a revista. Meu servo Jó orará por vós. Isso aqui é Deus dizendo que Jó ia orar pelos seus amigos, aqueles que estavam lhe acusando. O bispo Samuel continua com um trecho de Jó. Jó orava pelos seus amigos. Jó entendia que os seus amigos, mesmo acusando, que era por causa de pecado, mas Jó dizia, eles não querem que eu abandone Deus. Eles não estão dizendo, cadê Deus? Então, por isso que Jó ora pelos seus amigos. E nós temos que ter a força do Espírito Santo em nossa vida, por aquele que dizem, afrontando, cadê o nosso Deus? Então Jó orava pelos seus amigos. Este relato contribui para que os discípulos de Cristo sejam despertados a buscar nas Escrituras e no poder do Espírito Santo a adequada atitude para com os que se opõem. Espírito Santo, me ajuda porque ele está querendo desfalecer a minha fé. Está querendo dizer que o meu Deus não existe, que o meu Deus não socorre, que o meu Deus não cura, que o meu Deus não sustenta, que o meu Deus não provê. Ajuda-me, Espírito Santo, porque eles querem tirar de mim a esperança que eu tenho em meu Deus. É assim que nós, que somos servos, discípulos, como estamos aprendendo aqui, temos que receber do nosso Deus. O bispo Samuel conclui aqui esse ponto 3, dizendo, são muitas e preciosas e adequadamente aplicadas ao povo de Deus, hoje as lições que podem ser extraídas no relato acerca de Jó, sua integridade, sofrimento e sua vida após o Senhor virar o seu cativeiro. Chegamos na nossa conclusão. Jó, um homem de coração reto e justo, viveu uma arrasadora experiência de perdas e danos. Além das catástrofes pessoais, ainda se viu atacado por aqueles que considerava seus amigos. Mesmo assim, ele venceu e nos ensina que a confiança em Deus sempre nos proporciona um grande final. O final de Jó foi um final vitorioso, porque o que nos resta é confiar em Deus, porque mesmo se as nossas vitórias, ou a nossa maior vitória, ela não vir sobre este tempo, nós temos uma promessa eterna de glória excelente, namorada com Deus. Deus pode nos proporcionar vitórias sobre as finanças, sobre nossa família, sobre amigos, sobre nossa saúde, mas acima de tudo, Deus pode proporcionar a vitória contra a morte. A morte não prevalecerá contra o nosso Deus. Ela não tem poder
Satanás atacou Jó em diversas áreas, mas ele não pôde roubar, tirar, ceifar a vida de Jó, porque a vida de Jó pertencia a Deus. A nossa vida pertence a Deus. Por mais que nós possamos passar por sofrimentos, catástrofes pessoais, a nossa vida está nas mãos do nosso Criador. E no fim, como disse Jó, o nosso Redentor se levantará e nos levará para morar com Ele eternamente. Essa foi a lição de número 12. Os benefícios da aprovação na vida do discípulo de Cristo. Foi a lição 12. Na próxima semana será a lição 13 e terminamos esse trimestre. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê mais e mais confiança nele. Que você tenha um caráter como o de Jó. Se desvie do mal. Porque Deus quer testemunhar de você nessa terra. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu te espero a semana que vem. Deus te abençoe.